Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, tá? Nós estamos agora no finalizando setembro, né? O Setembro Amarelo. E eu quero trazer esse assunto para o mundo corporativo. Eu quero trazer nesse vídeo uma maior consciência para vocês sobre o quão é importante as empresas entenderem que os seus liderados e os seus líderes, eles realmente são responsáveis pela saúde mental dos seus colaboradores, né? Muitas empresas fazem campanhas sobre o Setembro Amarelo, campanhas de conscientização, colocam nas redes sociais. Mas será que essas empresas realmente cuidam da saúde mental dos seus colaboradores? Cuidam de que forma? Analisando o perfil comportamental de cada colaborador, colocando o colaborador certo na posição certa, para que ele não se sinta sobrecarregado ou muitas vezes ele saia do seu perfil natural. Será que as empresas elas observam de que forma que os seus líderes atuam com os seus liderados, para que você não tenha líderes que eles tenham atitudes de repente tóxicas com seus liderados, pura e simplesmente por diferenças de perfil comportamental? Hoje eu quero trazer a consciência para vocês com relação a isso, e se vocês puderem levar esse vídeo a mais pessoas, eu agradeço muito. Eu sou Jean, eu sou especialista em performance e comportamento humano, e eu ajudo líderes de pequenas e médias empresas a superarem a procrastinação em até 60 dias. Então, se você quiser saber mais sobre esse tipo de conteúdo, vem comigo. Bons amigos, vamos lá. Hoje eu quero falar um pouquinho diferente, de uma forma diferente, né? Eu vou falar sobre perfil comportamental na prática e como isso afeta o desempenho dos colaboradores dentro de uma empresa, como é que isso afeta a saúde mental. E eu vou dar um exemplo de um perfil comportamental de uma pessoa que ela chegou a ter um burnout na empresa, pura e simplesmente pelo fato dela não conhecer o seu perfil comportamental. As pessoas à sua volta não conhecer o perfil comportamental dela e, acima de tudo, como que as pessoas à sua volta acabam te criticando pelo fato de você ser diferente ou não. Eu vou abrir aqui uma outra janelinha, espero que vocês consigam estar vendo esse relatório, tá bom? Eu vou colocar no link na descrição desse vídeo uma cópia desse relatório para download, para que vocês consigam estar acompanhando junto comigo, mas enfim. Tá? Esse é o relatório de perfil comportamental, tá? É o relatório. Estou olhando aqui para minha tela porque eu estou com um relatório aberto aqui e eu vou estar passando passo a passo. Esse é um relatório de mapeamento de perfil comportamental. É uma das ferramentas que eu utilizo para fazer meu trabalho de mentoria com diversas lideranças, fazer DNA organizacional, passar o conhecimento para as empresas sobre como que essas empresas contratam de uma forma mais efetiva, ou seja, colocar a pessoa certa na posição certa. Né? Então, aqui é um insight comportamental. Vamos lá. Tá? E essa ferramenta ela trabalha sobre 6 dimensões, tá? Que é a intensidade de perfil comportamental, baseado na teoria DISC, motivadores e adequações a funções profissionais, estilos de liderança, índices de positividade, atitude, tipos psicológicos, mapeamento de potenciais competências e espectro das inteligências, tá? Então, eu vou estar passando sobre cada um desses itens nesse relatório, tá? Como se fosse realmente o seu relatório, tá? Pode ser que você se identifique com algumas características e talvez outras não. E está tudo bem. Então, o relatório ele começa fazendo uma breve explicação sobre os perfis comportamentais, né, sobre a dominância, sobre a influência, a conformidade e a estabilidade. E aí já coloco algum ponto de atenção, porque geralmente pessoas com perfil comportamental dominante, elas têm um perfil totalmente oposto às pessoas com perfil comportamental estável. Então isso já é um indício de alguns possíveis conflitos dentro de uma organização. Né? Pessoas muito dominantes, elas acabam tendo uma atitude diferente com pessoas estáveis. Muitas vezes elas acham que as pessoas estáveis são muito lentas, muito devagares, enquanto as pessoas estáveis acabam rotulando os dominantes como rudes, diretos, enfim. Tá? Cada um tem a sua verdade. E da mesma forma, pessoas com perfil comportamental C, que é o conforme, são opostas a pessoas com perfil comportamental influente, que é o perfil I. Então, existem algumas características, como o influente é aquela pessoa tagarela, que fala pelos cotovelos, é aquela pessoa que a todo momento é o rei do cafezinho, que quer conversar com todo mundo, são pessoas que adoram conversar nas filas de supermercado, padaria, enfim, né? Pessoas que fazem amizade fácil. Enquanto os conformes são pessoas mais
quietas, mas na dela, eles são muito exatos, então eles a todo momento estão procurando saber com relação a garantias, a efetividade das informações, eles querem saber muito de detalhes, são muito meticulosos. E por conta disso, essas pessoas são taxadas como chatas, né? Então tá? Falando de meu perfil natural, eu sou um natural dominante e conforme. Então, eu era muitas vezes taxado por ser o dominante, que é muito direto, ser o dono da razão, de falar de uma forma dura e direta, e muitas vezes até ríspida, e chato, o detalhista, muitas vezes o engessado, que ele não conseguia mudanças muito bruscas com relação àquilo que estava sendo acordado, ou muitas vezes, quando eu fazia um procedimento, eu gostaria de ter certeza absoluta que não sairia nada errado. Uma característica do conforme é ele ser perfeccionista, e eu era muito perfeccionista, que é um perfil totalmente oposto de pessoas influentes e estáveis. Tá? Então, eu vivi esse conflito na minha vida, né? Eu vivi esse conflito na minha vida, eu não ia falar, mas eu vou falar. Esse aqui era o meu, esse relatório é o meu. Eu passei por uma situação, né, por conta do meu perfil comportamental, que gerava conflito no meu trabalho, né, na época que eu exercia um cargo de gestão, e eu quis me adequar à organização, porque a organização onde eu trabalhava, ela não entendia o meu perfil comportamental. Mas pelo fato de eu tentar me enquadrar naquele perfil organizacional da empresa, no perfil comportamental da empresa, naquilo que a empresa me exigia, eu adaptei. E essa adaptação para satisfazer os interesses da empresa, no médio e longo prazo, começou a me causar alguns problemas de saúde mental que fez com que eu tivesse um princípio de burnout. Né? Eu acredito que já tenha falado isso em alguns vídeos. E nesse princípio de burnout, eu estava numa reunião, né, junto com a diretoria, e após a reunião, eu saí de casa e eu fui para um hospital conhecido aqui em São Paulo, com dores no peito, tive que entrar pela emergência, achando que eu estava tendo um ataque cardíaco, quando na verdade foi uma crise de ansiedade gerada por conta dessa adaptação do meu perfil comportamental. Era uma adaptação muito elevada. Então, o que eu quero trazer nesse vídeo é justamente essa questão sobre: será que de repente você não está saindo muito do seu perfil natural para satisfazer uma situação externa, que às vezes pode ser uma situação pessoal ou profissional? E isso faz com que você fique cansado, que você fique desgastado, que você às vezes você não sente, você não entende por que, que você tem esse cansaço, você não entende por que, que você tem essa sensação de desgaste mental, emocional, e você não sabe de onde vem, e você procura ver se a alimentação, mas você está se alimentando bem, então, e você não sabe de onde sair disso. Ou talvez pode ser o oposto. Você pode estar exigindo isso de uma pessoa. Você pode ter o seu perfil muito forte e você pode estar exigindo, ainda mais você, se você é um líder, você pode estar exigindo dos seus liderados que eles assumam uma posição que não seja a sua. Entendeu? Então, quando eu falo de saúde mental e eu faço esse link com o Setembro Amarelo, eu falo muitas vezes disso, tá? Do líder, que ele pode ser um líder que ele não tem esse conhecimento, ele acaba tendo atitudes que podem até soar como tóxicas, porque ele quer colocar a vontade dele em cima do seu liderado, ou até mesmo líderes que eles possuem esse conhecimento, mas eles acreditam que eles são dono da verdade e que eles não precisam mudar, que as pessoas à sua volta precisam se adequar a eles. E aí ele não sabe por que, que ele tem rotatividade do time, ele não entende por que, que ele sempre, quando ele contrata uma pessoa, aquela pessoa ele tem que mandar embora porque a pessoa não atende às expectativas dele. Muitas vezes, quando uma pessoa ela é contratada e ela é mandada embora na sequência, a culpa não é dela. Muitas vezes o erro está na contratação, ou seja, quem contratou errado. Então vamos lá, vamos seguir aqui o relatório. Não, Siri. Deixa eu esconder a Siri aqui, que ela está querendo falar no vídeo. Então eu quero entrar aqui nessa parte da intensidade. Tá? Conforme vocês podem ver aqui no relatório, eu tenho ali a primeira coluna, o D, que é o dominante. Eu tenho 66% de dominância. E o C é a minha conformidade, é 56. Mas eu tenho um pouco de influência, 43, e 35 de estabilidade. Tá? Eu tenho outros vídeos aqui no YouTube, onde eu falo sobre cada um desses perfis comportamentais. Se vocês quiserem se aprofundar em cada um dos perfis, vocês podem ir lá para olhar nas minhas playlists, tá? Mas aqui eu quero focar realmente no relatório. Então, qual é a primeira lição aqui?
Se vocês compararem o meu natural, que é o DC, com o adaptado, que é o IS, vocês percebem o quanto que eu estou deixando de ser dominante, que eu estou saindo de 66 para 41? Enquanto a minha influência está subindo de 43 para 84, quase que o dobro. A minha estabilidade subiu um pouco, de 35 para 57, mas a minha conformidade ela despencou, de 56 a 18. Nas minhas sessões devolutivas com os meus clientes, tanto os clientes que eles estão interessados somente no perfil comportamental e a devolutiva, como meus clientes de mentoria, eu procuro fazer com que o meu cliente ele entenda o porquê que isso está acontecendo, tá? E no meu caso, a partir do momento que eu saí de 66 para 41, é justamente porque as pessoas exigiam que eu fosse menos dominante, menos direto. Só que muitas vezes, para fazer isso, eu passei a engolir alguns sapos, falando no português, claro. Por quê? Eu saí de 66 a 41. Nós estamos falando de 25 pontos de amplitude. Tá? Do, quando eu era mais conforme, eu fazia essa conta bem mais rápido. Mas o que, que eu quero dizer? Toda amplitude, quando você está falando de até 10 pontos, né, de diferença entre o seu natural e o seu adaptado, 10 pontos para cima ou para baixo, é algo administrável. Quando você começa a passar dos 10 pontos, já é um motivo de atenção. E se você chegar a 15 pontos de diferença entre o seu natural e o adaptado, 15 pontos para mais, 15 pontos para menos, isso pode fazer com que você comece a ficar cansado, desgastado, que ou sentir dores, ou você perceber que a sua saúde não está boa, você pode começar a se sentir sem vontade de realizar como você era antes. Enfim, em outras palavras, você pode se tornar infeliz. E isso pode gerar uma doença mental, uma doença, não tem uma, e isso pode gerar uma doença emocional ao médio e longo prazo. Em contrapartida, olha a minha influência, saiu de 43 para 84. Ou seja, eu sentia aquela necessidade de estar falando mais com as pessoas, de ser mais simpático, de a todo momento estar conversando com todos. E essa amplitude era o que fazia com que eu me desgastasse mais ainda. Só que eu não tinha o conhecimento na época. Então, eu estava assumindo um papel que não era meu na empresa e estava me desgastando. A minha estabilidade de 35 para 57 também. Eu passei a querer entender mais a situação dos meus colegas de trabalho, né? E muitas vezes, mesmo quando eu tinha razão com relação a situações que deveriam ser feitas de uma forma planejada, né? Ou seja, eu tive que abrir mão do meu perfeccionismo. Então, eu tive que aumentar minha empatia para olhar o próximo, só que isso fez com que a minha conformidade despencasse de 56 para 18 pontos. Né? Então, assim, praticamente aquela minha exatidão, aquele senso de fazer certo, praticamente eu joguei fora. Então, se vocês estão falando assim, Jean, existe uma relação tão direta entre o quanto que você deixou de ser dominante e o quanto que você aumentou a sua influência e o quanto que você teve que aumentar a sua estabilidade e diminuir a sua conformidade, sim, existe essa relação, tá? Não é uma regra de 1 para 1, mas existe sim uma tendência de que quando você é mais dominante ou menos dominante, isso afeta a sua influência. E quando você é mais estável ou menos estável, afeta a sua conformidade. E quando você também oscila na sua influência, a sua dominância altera. E quando você altera a sua conformidade, a sua estabilidade é alterada também. E aqui nesse relatório ele fala um pouquinho sobre o meu perfil. Olha, eu sou um tipo formal, estruturado, que busca um alto nível de qualidade em tudo que eu faço. As minhas potencialidades, ou seja, possui comando e habilidades com tarefa que exijam atenção a detalhes e força de caráter. Relações interpessoais, o relacionamento interpessoal não é sua prioridade. O foco é na realização de seus objetivos e resultados. Então, no pequeno envolvimento com seus colegas de trabalho. Eu era gestor na área de tecnologia da informação, né? Ou seja, um perfil dominante e um perfil conforme. Então, assim, eu era responsável pela parte de cibersegurança da empresa. Então,
Depois teve uma mudança na estrutura da empresa, mas no momento desse relatório eu atuava nessa parte de cibersegurança. Então, assim, eu era muito exato, 00, 1 é 1. Havia situações onde alguns, só para você exemplificar, e-mails de clientes. Clientes enviavam um e-mail, o e-mail não chegava na empresa. E muitas vezes o problema estava onde? Estava no servidor de e-mails do cliente, que ele estava provavelmente ou infectado por um vírus, ou ele não atendia os requisitos de segurança, né? Enfim. E a empresa exigia que eu liberasse a entrada desses e-mails dentro da corporação, mas os e-mails já haviam sido bloqueados pelo spam. Então, muitas vezes o que eu colocava na mesa era, tá, deixa eu ver se eu entendi. O cliente configurou o e-mail errado, ou seja, ele não atende os requisitos globais de segurança e eu que tenho que liberar as regras do meu Firewall. Obviamente, eu poderia falar de uma outra forma, mas não, eu falava direto, porque eu estava pensando no quê? No resultado da empresa. Eu estava pensando se de repente aquelas mensagens fossem recebidas pela empresa, ou se até o servidor de e-mails do cliente estivesse infectado com um vírus, poderia prejudicar a organização da empresa. Só que, ao mesmo tempo, né, que as outras áreas da empresa, que eram compostas de pessoas dominantes e influentes, eles não entendiam o meu ponto de vista, eu também não entendi o ponto de vista deles. Eu simplesmente, o que eu colocava era o que estava escrito na pedra. Era o meu ponto de vista, pronto, e acabou. Então, só para vocês entenderem que até quando você tem as pessoas certas nos cargos certos, os pares precisam entender de perfil comportamental do seu próximo, para que você consiga ter empatia. Porque toda vez que você acaba criticando, agora eu vou falar para líderes, toda vez que você critica o teu colega de trabalho, o teu par, você está erguendo uma barreira, porque muitas vezes você faz o quê? Você critica a pessoa. Então, existe uma diferença entre criticar a pessoa e criticar quem? Uma diferença entre criticar a atitude. E é diferente. E quando você conhece de perfil comportamental, a regra do jogo muda, entendeu? Então, assim, você começa realmente ter uma maior empatia com o próximo, né? E nas empresas que eu levo esse trabalho, que eu faço palestras falando sobre isso, essa empatia aumenta. Então, essa aqui é uma parte do meu relatório, né? A página 5. Só para vocês terem ideia, esse é um relatório de mais de 40 páginas. Ele tem 98,8% de assertividade. E aqui fala de algumas realizações. Exemplo, motivador. Qual que era o meu motivador principal? Realização e poder. Ou seja, os motivadores é o que impulsiona o comportamento das pessoas. Na maior parte do tempo, são eles que direcionam as nossas ações. Existem pessoas que ela tem como principal motivador realizador e poder. Outras, aprendizado sistemático. Eu tenho os dois como principal e secundário. E isso tem uma relação direta com a questão da teoria de valores, onde eu vou entrar na parte de valores pessoais aqui de cada pessoa. E esses valores, eles podem influenciar o comportamento, inclusive dentro de uma organização. Exemplo, tem pessoas que têm um valor poder, né? Tem outras pessoas que têm um valor conhecimento, que é o valor político, né? Na verdade não é o valor poder, é o valor político. Outras têm um valor conhecimento, né? Que é o valor teórico. Outras pessoas têm um valor econômico. Enfim, existem vários valores que podem influenciar, inclusive, qual posição o colaborador ele pode exercer dentro de uma organização. Então vamos lá. Eu tenho como principal motivação realização e poder. Motivador secundário, aprendizado sistemático. Medos: falhar, perder o poder, perder a autonomia, ter que se submeter ou ser subordinado a alguém, reconhecer os próprios erros, conflitos, sair das normas, cometer falhas e não ver todas as possibilidades, não fazer a escolha certa. Olhando para a vida de vocês, talvez vocês tenham medos parecidos ou outros tipos de medos, mas eles estão muito ligados ao perfil comportamental. Talvez, para quem estiver lendo esses meus medos, fale, poxa, Gia, mas por que você tem medo de falhar? Para mim é normal. Talvez você não tenha um perfil comportamental dominante e conforme. E tá tudo bem falhar. Talvez você tenha um perfil comportamental conforme. E você fala, ok, vamos falhar. A questão é, precisa ter um relatório desse para entender no primeiro momento por que você tem esses medos e para te trazer o quê? Uma tranquilidade para que as pessoas parem de apontar para você dizendo que você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. As pessoas são diferentes, os seus erros não quer dizer que todas as pessoas vão. Os seus erros não te definem. Então, o que eu quero dizer? Cada pessoa
tem os seus medos, as suas experiências de vidas, e tá tudo bem. Então o ser humano, ele tem essa tendência de querer apontar para o outro o que é certo ou o que é errado, mesmo quando as experiências pessoais são diferentes. E aqui eu quero falar um pouquinho dos gráficos de intensidade, né? Esse gráfico, ele mostra o quê? Ele mostra que naquela época, eu era uma pessoa dominante, aqui onde está aqui, ó, dominância, onde está aqui com a mãozinha, e estava com um nível 66 e com uma tendência de queda, ou seja, eu era uma pessoa competitiva, autoconfiante, decidida, independente, mas estava caindo, adaptando para um perfil que harmonioso, agradável, calmo e avesso aos riscos, aqui ó, no 41. Ou seja, eu praticamente estava deixando a minha essência. Em contrapartida, olha a minha influência. 43, setinha para cima, tendência de alta. Todos os que tem setinha apontando para cima ou para baixo é o natural, tá bom? Que é o colorido com a setinha é natural. E o que é cinza é o meu adaptado. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar aqui no chat que eu explico posteriormente. Então, a minha influência é 43, eu era analítico, reflexivo, reservado e consistente. Mas por conta de uma circunstância externa, eu estava me tornando extrovertido, idealista, flexível e inspirador. Saí de 43 para 84. Em contrapartida, a minha estabilidade, eu sendo uma pessoa versátil, incansável, intensa e fazedora, estava me tornando resolvida, paciente, calma e sensata. Olha aqui o 57. E, para finalizar, a minha conformidade. Preciso, detalhista, autodisciplinado e consciente. 56 de conformidade despencou para 18. Teimoso, informal, aventureiro e obstinado. Era o que eu vivia. Olhando para a vida de vocês, será que vocês estão adaptando alguma característica? Será que vocês estão enfrentando alguma exigência que pode ser ou na vida pessoal ou na vida profissional? Talvez pode ser do seu líder, do seu chefe. Será que você não está exigindo isso dos seus colaboradores? Ou pode ser na sua casa, no relacionamento conjugal, você exigindo da tua esposa, ou a esposa exigindo do marido, ou o pai e o filho exigindo ou o pai e a mãe exigindo dos filhos. Qual que é a adaptação que você está realizando? E quem está exigindo isso de você? Vocês já pararam para pensar? Agora, no relatório, ele traz um pouquinho sobre os problemas e desafios. Então, ele vai fazer um detalhamento sobre o seu natural de cada análise e o adaptado. Ou seja, a minha dominância tendo a encarar desafios de uma maneira objetiva e determinada. Mas a diferença do natural para o adaptado indica que eu percebia que eu precisava se apresentar com um estilo menos enérgico e exigente, em vez do que eu gostaria de ter. Essa era a motivação na época para eu sair do meu natural e ir para o meu adaptado. E mais uma vez, uma amplitude superior a 15 pontos. A minha influência. O meu estilo, fazia parte do meu estilo, ter um comportamento reservado. Normalmente age com sinceridade e elege com bastante cuidado as pessoas em quem depositar sua confiança. Mas a amplitude, que eu saí do natural para o adaptado, indicava que eu percebia que precisava me esforçar para agir com uma melhor comunicação, sociabilidade e autoconfiança do que normalmente eu teria. Sente que necessita das pessoas para melhorar no segmento de suas atividades e, consequentemente, seus resultados. Ou seja, era uma exigência externa para que eu agisse dessa forma. Estabilidade. Eu possuía um senso de urgência elevado para si e demais pessoas, com forte orientação para execução. Mas, saindo do meu natural de 35 para a adaptação de 57, a amplitude indicava que eu percebia a necessidade de reduzir o ritmo e apresentar um estilo mais equilibrado, receptivo do que o normal. Sente que precisa melhorar
sente que precisa de um melhor planejamento em suas atividades, ou pelo menos estabelecer prioridades para executar o seu cronograma. Mais uma vez, uma amplitude acima de 15 pontos para satisfazer um estímulo externo. E isso também me desgastava. Conformidade. Fazia parte do meu estilo valorizar a qualidade e a perfeição das suas atribuições, das minhas atribuições. Gosta de seguir políticas e regras estabelecidas por outras pessoas, ou seja, aquilo que era definido era feito, o combinado não é caro. Sempre que eu tinha que realizar uma contratação ou realizar algum serviço, eu precisava de garantias de que aquilo ia ser feito com qualidade, ou conforme dessa forma. Mas eu saí de 56 do meu natural para 18. Ou seja, a amplitude indica que eu estava delegando ou eliminando alguns detalhes. Sente a necessidade de agir de forma mais aberta e receptiva. O conforme ele tem uma característica que ele tem dificuldade para delegar. Ele tem uma dificuldade para delegar porque, primeiro, ele acredita que ninguém vai fazer tão bem feito quanto ele. E ele tem a crença de que se ele dele pedir para alguém fazer algo, aquela pessoa fazer errado, ele vai ter que ir lá e corrigir. Então isso é uma característica que o conforme precisa trabalhar. E aqui, ponto a desenvolver, pessoas com um perfil igual ao meu sob condições de pressão ou estresse, qual que era a tendência? Agir com grosseria, causar medo, falta de diplomacia, correr riscos, sofrer sem verbalizar, esquecer tarefas, ser tão sistemático que não executa. Ou seja, você tem o seu perfil natural e você vai para a sua adaptação. Quando você está adaptando o seu perfil comportamental, ok, você vai trabalhando, vai passando os tempos, mas numa situação de grande estresse, tá? Quando chega um determinado momento em que a pessoa já não aguenta mais, ou seja, forte estresse, uma forte pressão, o indivíduo ele abandona o adaptado e surge o perfil natural. Eu não sei se vocês já passaram em alguma situação onde uma pessoa de repente ela constantemente vivendo sob pressão e do nada ela explodiu. E quando essa pessoa explodiu, ela saiu totalmente do perfil dela. Talvez uma pessoa totalmente dominante, dura, direta. No momento que ela explodiu, ela começou a chorar, né? Acabou se esvaindo em lágrimas, pedindo uma ajuda, pedindo um colo. Ou de repente uma pessoa que era muito quieta, muito calada, simplesmente ela explodiu e brigou com todo mundo. Muitas vezes, o que nós enxergamos no outro é o quê? É o perfil adaptado. É o perfil que aquela pessoa quer nos mostrar. A gente dificilmente consegue enxergar no outro o natural, a essência dele. Ao menos somente no momento de repente, de um estresse, no momento de uma explosão como essa. Se você começar a analisar nos momentos que você está passando sobre estresse, sobre pressão, você age igual você age no seu dia a dia ou você percebe uma diferença entre o seu natural e o seu adaptado? Entre os momentos de calmaria e os momentos de grande estresse. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre tipos psicológicos, né, de Jung, que aí vou falar sobre atitudes, que seria extroversão, introversão, funções psicológicas, intuição, sensação, pensamento e sentimento. Vou fazer uma passada rápida com relação a isso, mas vocês vão ver como são essas nuances, elas são muito tênues, né, com relação a cada indivíduo. No meu caso, eu sou 43% extroversão e 56% introversão. Extroversão que é preferência por concentrar energia consciente no objeto, ou seja, no mundo exterior, nas pessoas, experiências, coisas. Introversão, preferência por concentrar energia consciente no sujeito, ou seja, no mundo interior, nas próprias emoções. Uma dica rápida sobre para você começar a perceber se você é mais extroversão ou introversão. Naqueles momentos que você está cansado, naqueles dias que você fala assim, nossa, hoje eu estou cansado. Como que vocês recarregam energia? Vocês preferem recarregar energia se encontrando com amigos, passeando, indo para locais com pessoas? Ou vocês preferem recarregar essa energia assistindo um filme, lendo um livro, no descanso do seu lar, talvez tomando uma tacinha de vinho em casa, enfim? Um indício sobre a atitude preferencial da pessoa é esse.
Então, pessoas que têm o perfil preponderante, extroversão, né, atitude preferencial, essas pessoas elas gostam de sair. Elas existem, elas têm a necessidade de ver pessoas, elas têm a necessidade de a todo momento estar vendo gente, conversando por WhatsApp. São aquelas pessoas que elas precisam estar no supermercado, elas não conseguem ficar quietinhas na fila, elas querem conversar com pessoas. E tem pessoas que simplesmente assim elas falam, gente, eu preciso sair, nem que seja para ir pegar uma fila no supermercado. São pessoas que têm atitude preferencial e extroversão. Introversão, já falei, são pessoas que gostam de ficar em casa, ficarem sozinhas, são pessoas que gostam da solitude. Isso, com relação a um relacionamento, né, quando fala de casais, o casal precisa ter esse conhecimento entre, se tiver um dos participantes do casal, um dos membros, que ele gosta de sair muito e o outro gosta de ficar em casa, tem que ter esse equilíbrio. Porque às vezes acontece o quê? O julgamento. Porque um sai muito, mas o outro fica em casa. As pessoas são diferentes. Então eu já realizei esse tipo de relatório para casais, onde eu mostrei as características de cada um. Né? Apresentei os relatórios. Os relatórios, o casal conversou entre eles com relação aos relatórios de cada um, para que realmente tenha o quê? Uma empatia. Para que eles entendam que as pessoas são diferentes. E a empresa precisa entender isso. Vou te dar um exemplo. Imagina uma pessoa que ela é totalmente extroversão, você coloca essa pessoa numa área comercial e você quer que essa pessoa performe a todo momento. Será que essa pessoa, no médio e longo prazo, ela não vai ficar cansada? Às vezes, pessoas que têm um excelente currículo, mas elas não performam tão bem em determinados cargos, ou elas performavam bem num determinado cargo e ao mudar de posição, elas pararam de performar, é por conta disso, porque as empresas não analisam os tipos psicológicos, elas não analisam o perfil comportamental do colaborador. E ainda, posteriormente, julgam o colaborador pela má performance. Intuição. No meu caso, preferência por captar as informações através do sexto sentido, 54%. Sensação, 45%. Intuição, focalizar o todo e as possibilidades, valorizar uma visão imaginativa. Ser abstrato, teórico, orientado para o futuro, buscar novas soluções e confiar na inspiração. Mas tem pessoas que são sensação, paçoquinha está passando aqui, focaliza o que é o real, valoriza aplicações práticas, orientado para fatos, observa detalhes, interesse em objetivos práticos e confia na experiência. Eu estou no meio a meio. Um pouco de intuição, um pouco de sensação. Agora vocês, quais vocês mais se identificam? Vocês acreditam que vocês são mais intuição ou mais sensação? Sentimento. Como que é o julgamento das pessoas nas organizações? Eu sou 39% sentimento. Avalio o impacto das minhas decisões sobre as pessoas, eu sou guiado por valores pessoais, sou bastante sensível, compreensivo e possuo grande compaixão. 39%, vai. Mas o que é preponderante? Saiu. É o pensamento. 61%, ou seja, eu sou analítico. Resolvo problemas logicamente. Utiliza raciocínio baseado em causa e efeito, busca por falhas em argumentos e gosta da verdade objetiva e impessoal. Às vezes, num momento que eu tenho que tomar uma decisão, uma pessoa que ela tem o julgamento mais pelo sentimento, ela pode se sentir incomodada pela minha argumentação, porque eu sempre vou olhar o quê? O pensamento analítico. E se de repente eu perceber que uma pessoa está tomando uma decisão por conta dos seus sentimentos, também vai me incomodar, porque eu sou analítico, ou seja, pessoas são diferentes. E vai acontecer o julgamento. De repente, nossa, o Jean é muito insensível, ele simplesmente foi por fatos e dados. Ele não olhou o sentimental da pessoa. Ou eu falando, poxa, aquela pessoa só tomou uma decisão por conta do sentimento. Ela foi sentimental demais, foi muito boazinha. E o resultado da empresa? Eu estou certo, a pessoa é errada? Ou a pessoa está certa e eu estou errado? Não. São pontos de vistas diferentes. E a organização, ela precisa entender o quê? O que é que ela precisa para cada cargo.
Aqui é um resumo, né, sobre os tipos da personalidade, né, INT, que no meu caso eu sou introversão, intuição e pensamento. Um breve resumo. E aqui eu quero entrar um pouquinho de teorias de valores. E isso aqui é muito importante para vários tipos de nas contratações. Vou dar um exemplo aqui. Esse é o meu. Eu tenho um valor teórico significativo, ou seja, conhecimento. Então, a todo momento eu estou buscando conhecimento, seja vídeos, livros, cursos. Então, você, que o líder, que quer fazer uma contratação e o cargo exija pessoas que realmente precisam estudar, precisam aprender, você precisa contratar pessoas com valor teórico, conhecimento alto. Você precisa saber que aquele valor teórico para aquela pessoa, ele é elevado. A pessoa gosta de estudar. Porque se você contratar alguém e essa pessoa não tem esse valor alto, você vai ficar dando murro em ponta de faca. Vai ser aquele colaborador que muitas vezes ele é taxado por não querer estudar, porque ele não querer se melhorar academicamente. Mas ele não vai fazer isso porque não é o motivador dele. Entende? Talvez aquele colaborador ele tenha uma consciência de que ele precisa estudar. Mas não necessariamente aquilo pode ser um valor. Mas se você contratar alguém onde você detectar que o valor teórico é elevado, já vai facilitar a tua vida. Outro ponto, valor econômico. Esse valor econômico, ele chama muita atenção, principalmente se você for contratar alguém para a área comercial. Já viu aquele colaborador que muitas vezes você paga a comissão para ele e ele não se esforça? Porque o fixo dele está pingando todo mês e para ele tá bom. Talvez esse colaborador ele tenha um valor econômico indiferente. Em contrapartida, existem colaboradores que se você oferecer um fixo para ele, ele pode até te propor o contrário. Ó, não quero fixo. Me dá uma porcentagem do que eu vender. Porque aquele colaborador, ele entende que se ele vender, ele vai ganhar mais nas comissões. Ou seja, ele tem um valor econômico muito alto. Então, quando você fala de contratações, principalmente para quem vai fazer aquela primeira venda, né, que são os hunters, você precisa contratar pessoas com valor econômico elevado. O que eu sugiro? Valor econômico elevado e o valor teórico elevado também. Porque são pessoas que elas vão sempre buscar melhores formas de estar vendendo, aumentando a sua rentabilidade. E se elas estão com a comissão alta, sinal que elas estão vendendo bem. Se elas estão vendendo bem, quer dizer que a empresa está tendo lucro. E elas vão correr atrás de conhecimento. Outras situações, perfil estético, valor estético diferente. No meu caso, valor social, circunstancial, valor político, circunstancial, e o religioso, circunstancial. O valor estético tem a ver muito com relação a viagens, experiências. Isso afeta muito casais, relacionamento. Às vezes, uma das pessoas que fazem parte do casal ali, ele quer viajar, ele quer ir em restaurante, ele quer fazer experiência, ele quer viver experiências. Só que o outro membro daquele relacionamento, o estético é indiferente. E se ele tiver um valor econômico alto, ele vai querer saber do quê? Poxa, eu vou fazer essa viagem, mas vou gastar quanto? Eu poderia pegar esse dinheiro e investir em outra coisa. Ou a pessoa ela vai achar uma perda de tempo passear, viajar, porque ela vai preferir estar estudando. Percebe como são diferentes? E muitas vezes vai existir esse conflito num relacionamento porque um não conhece o perfil do outro. O valor social tem a ver com altruísmo, sobre ajudar o próximo. Existem pessoas que estão a todo momento envolvidas em causas sociais, outras não. O valor político tem a ver com poder. Exemplo clássico. Se você comparar pessoas com valor político elevado e o valor teórico elevado, pessoas com valor político alto são aquelas pessoas que elas querem ser chefes. A todo custo elas querem ter um cargo de chefia. E muitas vezes, se elas tiverem um valor político alto e o econômico não tão alto, talvez elas nem se importem tanto com o salário. Mas elas querem o quê? Elas querem o cargo.
Em contrapartida, acredito que vocês já tenham cruzado com pessoas que elas não querem assumir cargo de chefia. Elas não querem ser chefes, mas elas querem um salário. Então, para elas, às vezes, elas falam: poxa, entre ser chefe e ter um aumento de salário, ela vai optar pelo aumento de salário. Porque ela vai olhar o quê? O rendimento financeiro e o que elas podem fazer com aquele dinheiro. Quantas vezes vocês já se depararam com pessoas que vocês queriam dar uma promoção para aquela pessoa e vocês falam, ok, você vai virar um chefe, a pessoa, não quero ser chefe. Estou bem fazendo o que eu estou fazendo. E às vezes as empresas tiram bons profissionais do cargo porque elas acham que todo mundo quer ser chefe, que todo mundo quer ser líder. Imagina uma empresa contratando vários colaboradores onde todos têm um valor político elevado. Todo mundo vai querer ser chefe. E você, empresário, você tem posições para promover todas as pessoas para ser chefe? Então, precisa ter esse conhecimento sobre a quantidade de pessoas que vocês vão contratar ali com valor político elevado, a quantidade de pessoas que vocês vão contratar com valor econômico. Isso precisa ser feito esse mapeamento. Porque senão, às vezes, você tem um bom colaborador e aquele colaborador ele precisa de ele quer assumir um cargo de gestão e ele não consegue, ele vai embora da empresa. Às vezes você tem um bom colaborador e aquele colaborador, por ele receber uma proposta de aumento de salário numa outra empresa, que talvez você não tenha dado esse aumento para ele, ele vai embora. Porque ele vai olhar o quê? O valor econômico. E depois tem o valor religioso, que não tem a ver com religião, mas tem a ver com o quê? Com os princípios daquele colaborador. Com relação àquilo que ele acredita. Existe algum... Isso vai fazer com que você entenda por que alguns colaboradores eles são mais resistentes a mudanças e outros não. Ou seja, tudo isso é um mapeamento do perfil psicológico de cada um. Esse aqui é o meu. Eu acredito que se a empresa onde eu trabalhava, na época, tivesse feito esse tipo de trabalho, com certeza, assim, acho que a minha vida teria sido mais fácil naquela empresa, porque, primeiro, eu teria me entendido, eu teria entendido o que estava acontecendo comigo, eu teria entendido a diferença que eu poderia causar, né, com relação aos meus pares, né, ou seja, eu entender que eu não estava errado e que os meus pares também não estavam errados. Então seria muito mais fácil para mim realmente mudar a minha atitude. E os meus pares também entendendo isso, e eles entendendo o perfil comportamental deles, entendendo o meu, também aumentaria a empatia entre as partes, né? Ou seja, eu digo muito que entender o seu perfil comportamental e o perfil comportamental dos seus pares, dos seus líderes, dos seus liderados ou do seu cônjuge, isso diminui barreiras, né? Aqui depois tem um breve resumo, né, sobre o valor teórico, sobre o quanto que é o meu principal motivador do teórico, do religioso, do econômico. Depois, se vocês quiserem olhar com detalhe, o relatório vai estar na descrição do vídeo. Fala sobre social, político, estético e o tipo de liderança. Isso aqui é muito importante. No meu caso, o meu estilo de liderança, olha, era liderança por autoridade e depois liderança por controle. E todos nós temos esse percentual no nosso estilo de liderança. São pessoas, pode ter pessoas que a liderança é por conexão, liderança por planejamento. Qual o estilo de liderança que mais te agrada? Ou melhor, qual o estilo de liderança faz mais sentido para você? E será que o seu estilo de liderança é o estilo mais aderente para o seu time, para os seus liderados? Ou o seu estilo de liderança é o estilo de liderança que a empresa espera? Aqui tem um pouquinho das características do estilo de liderança executivo, né? Que voltando aqui um pouquinho é o meu, né? Liderança por autoridade. Você fazendo esse relatório, vai aparecer o descritivo do seu estilo de liderança, que ele pode ser executivo, motivador, metódico ou sistemático. E aqui é o mapa de competências, tá? Isso aqui é muito interessante, porque ele vai trazer os 16 subfatores do DISC sobre as competências comportamentais, tá? E no meu caso,
Se vocês olharem aqui no gráfico, eu tenho o meu natural em verde e o meu adaptado nessa cor aqui, um verde diferente, enfim. Mas o que vocês podem perceber é, olha ali o meu comando, a minha objetividade, a minha assertividade, o quanto que ela caiu. E olhando aqui do outro lado do gráfico, olha a minha organização e o meu detalhismo, a minha concentração. Percebe o quanto que ela cai? Em contrapartida, olha aqui a minha persuasão. Lembrando, o verde é o natural e essa outra cor aqui, ela é o meu adaptado. Olha o quanto que saiu a minha persuasão, que eu tive que adaptar. A minha extroversão, o meu entusiasmo, a minha sociabilidade, a empatia, a minha paciência. Olha a organização e enfim, o quanto que às vezes vocês passam por exigência de vocês saírem do seu natural e ir para um adaptado por conta de um estímulo externo. E vocês não entendem por que vocês se cansam, vocês não entendem por que vocês estão esgotados fisicamente, ou que vocês chegam em casa e vocês não têm vontade de fazer nada. É pura e simplesmente porque talvez vocês estão fazendo uma adaptação muito grande para se encaixar em um local que talvez esteja exigindo uma personalidade que vocês não são. Jean, você está falando que a gente não pode adaptar? Não, não é isso. Todos nós nos adaptamos. O ser humano é um ser adaptável. Mas, se você começar a fazer muita força para se encaixar em um local, vai machucar. Aqui, há um outro tipo, uma outra visualização, tá? Sobre o meu comando, a minha objetividade, a minha assertividade, a minha persuasão, extroversão, entusiasmo, sociabilidade, a minha empatia, paciência, persistência, planejamento, organização, detalhismo, prudência, concentração, tá? Esse tipo de relatório, eu vou colocar depois um link, tá? Onde vocês podem fazer uma degustação para vocês terem um relatório com esse nível de informações, tá? E vai ter uma promoção, um valor especial para quem quiser realmente fazer a aquisição desse relatório. Essa ferramenta é totalmente online, tá? Então basta vocês realizarem um teste, seguir as instruções. Ao final de realizar, ao final, né, do teste, vai aparecer uma opção de para pagamento, tá bom? Então, assim, fica à vontade para vocês realizarem o teste. Eu convido vocês a fazer isso porque realmente o perfil comportamental ele é libertador. E, já encerrando aqui um pouquinho, fala sobre os tipos de liderança, né? Sobre o mapeamento do perfil. No caso, eu sou realista, analista, generalista, tenho um estilo agressivo, melhor em falar e avesso a rotinas. Ou seja, o que está ali com uma cor diferenciada são todas as minhas características. Para você que está vendo isso, talvez você pode estar se encaixando mais do lado esquerdo, mais do lado direito. Vai depender muito do teu perfil comportamental. E aqui tem uma, vamos dizer assim, uma cerejinha do bolo, que é como você se comunicar com cada perfil comportamental, porque o ser humano, ele tem a tendência de falar com o próximo da forma que ele gostaria de ser tratado, né? Então, geralmente o dominante, ele quer falar com todo mundo de uma forma direta. O influente quer falar pelos cotovelos. O estável, muitas vezes, ele mais ouve do que fala. E o conforme, ele é muito detalhista. Às vezes, o conforme, ele é muito exigente. Então, aqui, né, tem um... Ele tem algumas dicas sobre como você se comunicar com cada um dos perfis. Então, quando você for se comunicar com o dominante, então você esteja bem preparado, seja específico, vá direto ao ponto e seja breve. Concentre-se em números, resultados e prazos envolvidos, evitando detalhes em demasia. Atenha-se a assuntos profissionais, procure não abusar da sociabilidade e não fale demais, não fale de temas irrelevantes. Em vez de apontar pontos negativos, faça sugestões de como alcançar o objetivo. Às vezes, você vai conversar com uma pessoa que é dominante, você acha aquela pessoa muito dura, muito rígida, muito direta, e não é. É o perfil comportamental dela. E o dominante, ele tem uma característica que muitas vezes ele é muito duro, ele é direto. Às vezes as pessoas que não entendem acham até que aquele dominante está brigando. Mas o dominante, a característica dele, a principal, é que depois de 5, 10 minutos, ele vai conversar com você como se nada tivesse acontecido. E aí você pensa, nossa, esse cara é maluco. Essa mulher é maluca, brigou comigo e agora está agindo como se nada tivesse acontecido. Para o dominante, realmente, nada aconteceu. É o perfil dele. Quando você for conversar com um influente,
Seja caloroso, amigável, preocupando-se em construir relação. Deixe-o controlar o diálogo para que ele tenha muitas oportunidades para verbalizar sua criatividade e suas ideias, que devem ser elogiadas sempre que possível. Influente gosta de confete. Não aponte muitos detalhes e não diga diretamente o que fazer. Deixe que ele participe das decisões. Prefira interagir em ambientes dinâmicos e mais descontraídos, procurando sempre mostrar interesse em saber como ele está se sentindo. Então, assim, o influente, ele é relacionamento, tá? Se eu puder falar algo para você que trabalha na área comercial, o teu cliente também tem perfil comportamental. Então, muitas vezes, você vai ter um cliente que ele quer que seja mais direto. Você vai ter um cliente que ele vai conversar muito. Você é influente. Quando você falar com estável, esforce-se para ser gentil, simpático, busca construir uma relação de confiança, demonstrando um interesse genuíno. Demonstre paciência com a sua hesitação. O estável, ele fala devagar, pausadamente, muitas vezes ele fala baixo. Apresente um assunto de uma maneira mais suave possível. Concentre-se mais em como fazer, no método, do que em que fazer. Procure não ser dominador e exigente e evite mensagens agressivas com tom de voz forte. Percebe que, como o estável é totalmente o oposto do dominante? São as diferenças, nuances de cada perfil comportamental. O estável, é uma dica para a área comercial. Às vezes você tem aquele vendedor que ele é muito incisivo, né? Ele vai direto naquele. Ele a todo momento está tentando fechar a venda com um cliente estável. Uma dica para entender se o seu cliente é estável: o teu cliente estável é aquele que ele não vai te responder no WhatsApp quando você mandar mensagem. É o cliente que ele vai visualizar a sua mensagem, mas ele não vai te bloquear, ele não vai falar que não quer. Para o estável ele foge do conflito. Então, para ele é muito mais fácil simplesmente não responder. Conforme. Quando você for comunicar com um cliente, com uma pessoa conforme, prepare-se com antecedência, pois os padrões do conforme são elevados. Dê atenção aos detalhes, conforme quer saber de detalhes, conforme ama uma planilha. Seja formal, atendo-se apenas ao tema, mostre-se rigoroso e realista. Seja sistemático e lógico e sempre em seus pensamentos, apoiando suas afirmações em dados precisos e úteis. Concentre-se mais em fatos e nas regras. Tá? Se você tem um líder que ele é conforme, o líder ele é aquele que ele precisa ver. Você vai precisar mostrar os números, você precisará mostrar uma planilha. Se a gente estiver falando de cliente, o cliente conforme é o cliente que ele precisa de garantias, ele quer ver evidências, ele quer entender se realmente o que ele vai comprar ele funciona, porque ele não quer errar. E se você é vendedor, você pode estar conversando 1 hora com aquele cliente, depois quando você achou que maravilha, fechei a venda, o conforme vai virar para você e dizer, tô ok, então me manda por escrito tudo que nós conversamos. O conforme ele quer garantias. É, os perfis comportamentais, tá? Eles regem todos os relacionamentos pessoais. Ele rege relacionamento familiar, conjugal, profissional. Então, você vendedor, se você é um vendedor de perfil dominante, você age de uma forma. Se você é um vendedor com perfil estável, que também estável pode ser um vendedor, mas ele tem que ter um tipo de venda diferente. Você pode ter um perfil conforme? Sim, você pode ter, mas você coloca ele numa outra categoria. Talvez uma venda técnica ou um pós-venda, que o conforme ele tem uma tendência na venda, mais dá uma consultoria do que necessariamente vender. O estável, ele tem uma tendência a fazer uma venda de relacionamento, porque o estável, ele tem uma tendência a criar vínculos com o cliente, tá? Então, que é diferente daquele seu vendedor hunter, né, que é a primeira venda, que é o primeiro cliente, comercial 1, que é aquele cliente que precisa, aquele vendedor que precisa bater metas. Então, geralmente, esse vendedor que tem que bater metas, tem que colocar, geralmente eu recomendo um influente, que ele vai conversar, ele vai criar relacionamento, mas ele não vai ter muita paciência para ficar conversando com o cliente, porque ele já, a dominância vai chegar e ele sabe que ele tem que bater meta, porque ele quer resultado. Então, ele já vai pedir a venda. Ah, não fechou? Ok, vou comprar, já vou partir para um outro cliente. O estável, ele não consegue fazer isso, tá? E você, líder, se você tem um vendedor que é estável na linha de frente, você está utilizando mal esse colaborador, tá? O que eu sempre coloco, estável, saque, relacionamento a cliente, funções de suporte, o estável adora ajudar o próximo.
Dominante não tem muita paciência, não. E o conforme é detalhista. Áreas como tecnologia, aí eu posso falar sobre financeiro, contábil, áreas que envolvem muitos números. O conforme adora isso. E é algo que eu falo sempre, colocar as pessoas certas nas posições certas. E aqui é só para dizer o tempo de resposta, né? O relatório diz que eu fiz em 11 minutos. Poxa, Gia, mas 11 minutos? Você fez abaixo da média, que a média é 15? Sim. Se vocês lembrarem lá no início, lembra que eu estou adaptando, que eu praticamente descartei a minha conformidade naquela época? E eu estava basicamente sendo influente? Eu só queria fazer esse relatório da mais rápido possível, tirar da frente. Eu não me preocupei na época sobre refletir sobre as respostas, porque se eu tivesse no meu natural, na minha conformidade, esse tempo de resposta teria sido maior, porque eu teria refletido a respeito disso. E para finalizar, né? Então, inclusive, até quando pessoas que fazem a aquisição do relatório e posteriormente elas me solicitam uma devolutiva, como essa que eu mostrei aqui para vocês em vídeos, eu faço esse PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, que ele funciona tanto para o lado profissional e quanto para o lado pessoal. Relatório ele finaliza com esse resumo aqui, pessoal, tá? Sobre natural, adaptado, sobre quais são os meus valores, o que aquilo é importante. E o relatório ele finaliza assim, gente, tá? Então, é isso que eu queria passar para vocês. Já era muito tempo que eu queria mostrar como que funciona esse relatório de perfil comportamental e acima de tudo, o como que pessoas que elas não entendem de perfil comportamental, elas têm a tendência de julgar o próximo, julgar o outro achando que o outro tem que ser igual a você. E aí isso gera o quê? Insatisfação, angústia. Se a gente está falando de uma liderança que ela não entende o perfil dela e não entende o perfil dos seus liderados, muitas vezes está achando o colaborador como incompetente, improdutivo, e aqui ali o colaborador não sabe o que está acontecendo com ele, aí vai acabar gerando uma angústia ou até um sentimento de incompetência. Relações familiares, geralmente os pais muito dominantes acabam exigindo isso da criança, e aí vai exigir uma tendência daquela criança se tornar uma criança estável. Pais dominantes, geralmente, eles não dão uma voz para a criança falar a respeito disso. Então, é tudo por imposição. E aqui é que acontece. A criança cresce dessa forma. Então, um indício do perfil comportamental de vocês é: olhe para os pais de vocês. Qual é o perfil dos seus pais? Como que vocês acreditam que os seus pais agem hoje? Vocês acham que os pais de vocês são mais dominantes, mais influentes, mais estáveis, mais conformes? Isso, com certeza, influenciou a criação de vocês e influenciou, inclusive, o quê? Influenciou o perfil comportamental hoje. Existem alguns estudos, né, que dizem assim, que a genética propõe, ou seja, a boa parte do perfil comportamental de todos nós, ele vem através da carga genética dos nossos pais, mas o ambiente expõe. Então, vocês tiveram realmente essa propensão, né, a um determinado perfil, de acordo com a carga genética, mas o ambiente que vocês foram expostos na infância, né, não apenas até os 12 anos, né, que é a primeira infância, mas também durante toda a jornada de pré-adolescência, adolescência, ou seja, na formação do caráter de vocês. Tudo isso fez com que vocês tivessem determinado perfil comportamental. Dominante, influente, estável, conforme. Desses 4 perfis, tá? O ser humano ele pode ter 3, de menor ou menor grau. Tá? Então vocês podem ser somente dominantes, somente influentes, somente estáveis, somente conformes, ou vocês podem ter somente 2 acima de 50, ou até 3. O teste, né, eu tenho um link de degustação, ele vai dar algum indício do perfil comportamental de vocês, tá? Qual é o estilo de liderança de vocês, o que vocês tendem a gostar, né? Ou seja, um indício do seu perfil comportamental, tá? E quando vocês realizarem essa degustação, se vocês quiserem adquirir o relatório completo, tá?
Aí existe o investimento, né, que vocês vão localizar lá, que vai estar no preço promocional, tá bom? E se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem fazer uma sessão, não apenas uma devolutiva do perfil comportamental, mas também realizar uma sessão experimental, né, para entender um pouco mais do meu trabalho, sobre como eu posso ajudar vocês, tá? Eu vou deixar os links na descrição desse vídeo, tá bom, pessoal? Então, assim, eu agradeço a presença de vocês até aqui, obrigado por vocês estarem me acompanhando. Se vocês assistiram esse vídeo até o final, né, até esse ponto, a gente está passamos de 1 hora, então eu vou pedir para vocês deixarem um like aqui, compartilhar aqui com seus amigos, tá bom? Um forte abraço e até mais.